Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo no assunto que com certeza mexe com muita gente e que muitas vezes é mal compreendido: o perfeccionismo. Sabe aquela frase que muita gente usa até com certo orgulho em entrevistas de emprego? Ah, meu maior defeito é ser perfeccionista? Pois é, a gente vai ver com base na obra fundamental de June Hunt que o buraco é bem mais embaixo. Não vamos tratar o perfeccionismo como uma qualidade ou um sinônimo de alguém que faz tudo bem feito. Muito pelo contrário, vamos expor o perfeccionismo como ele realmente é, uma armadilha. E uma armadilha muito bem elaborada, tanto psicológica quanto espiritual. É uma cilada que amarra quem a gente é, o nosso valor, ao nosso desempenho. E o que é pior ainda, amarra tudo isso à aprovação dos outros, que a gente sabe que é algo super frágil e inconstante. É aquela busca sem fim por um padrão que simplesmente não dá para alcançar, que promete paz e aceitação, mas que, no final das contas, só nos prende num ciclo de ansiedade, de esgotamento, de autocrítica pesada. Nosso objetivo aqui hoje é desmontar essa armadilha, sabe? Olhar cada peça, entender como ela funciona, para finalmente a gente poder encontrar o caminho para a verdadeira liberdade. E para a gente não se perder nesse caminho, eu preparei um roteiro, um mapa para nossa análise. A gente dividiu tudo em 6 partes bem importantes. Primeiro, vamos fazer uma distinção que é crucial: o que é perfeição e o que é excelência. A gente precisa redefinir nosso alvo. Depois, na segunda parte, vamos montar um retrato bem detalhado do perfeccionista compulsivo, sabe? Ver as características, as consequências dessa mentalidade. Na terceira sessão, a gente vai mais fundo, vai investigar as raízes do problema, olhando lá para a dinâmica familiar, onde muitas vezes tudo começa. A quarta parte vai ser para desvendar o ciclo de dor que o perfeccionismo cria e qual é a necessidade humana super legítima que está por trás disso tudo. E aí, nas 2 últimas sessões, a gente sai do diagnóstico e vai para a solução. Vamos traçar um novo plano para a mente e ver ferramentas práticas para viver de um jeito mais livre, na graça divina. Então, vamos lá, começando pelo começo. E o começo, para muita gente de fé que luta com o perfeccionismo, é um versículo específico que pode soar como um peso enorme. Falo de Mateus 5,48, quando Jesus diz: "Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus." Para uma mente que já se cobra demais, que já se critica o tempo todo, essa frase, lida assim fora de contexto, parece um comando impossível de obedecer. Vira um fardo espiritual esmagador. Como assim ser perfeito como Deus? É desesperador. Então nossa primeira tarefa aqui é justamente desmontar essa interpretação que nos adoece e descobrir qual é o verdadeiro objetivo, o objetivo libertador, que está sendo proposto para nós. E olha só que interessante esse contraste que a gente vê aqui. A ideia que o mundo tem de perfeição, essa que a gente absorve, é de ser impecável, sem erro, sem defeito. É uma ideia que, na verdade, vem lá da filosofia grega de Platão, da busca por uma forma ideal e sem falhas. Quando a gente aplica isso a nós, seres humanos, vira algo tóxico, porque é um padrão impossível. A Bíblia, por outro lado, trabalha com uma lógica completamente diferente. A palavra original no grego que Jesus usou lá em Mateus é télios. E télios não tem a ver com ser impecável. Tem a ver com maturidade, com estar completo e principalmente com atingir um propósito. Pensa assim, o telos de uma semente é virar uma árvore madura que dá frutos. Quando ela faz isso, ela se tornou télios. Uma faca é télios quando ela corta perfeitamente, cumprindo sua função. Então uma pessoa télios é alguém que está amadurecendo, se tornando inteira, cumprindo o propósito para qual Deus a criou. A Bíblia chama Noé de perfeito em suas gerações, não porque ele nunca pecou, mas porque o caráter dele era íntegro, maduro para o tempo dele. O apóstolo Paulo mesmo diz lá em Filipenses que ele ainda não tinha alcançado essa perfeição, esse télios, mas que ele continuava caminhando para o alvo. Ou seja, o chamado não é para uma vida sem erros, estática, mas para uma jornada de crescimento, de amadurecimento na direção do propósito de Deus. E para deixar isso bem claro, a história de Marta e Maria é um exemplo prático e muito profundo. A Marta, coitada, ela está operando sobre a tirania do perfeccionismo. Ela é anfitriã e ela sente que o valor dela, a aceitação dela, dependem de uma performance impecável. A casa tem que estar um brinco, a comida tem que estar perfeita e o resultado? Ela está sobrecarregada, ansiosa, ressentida, o foco dela está todo no fazer. A identidade dela naquele momento está completamente ligada ao desempenho dela. Já a Maria, por outro lado, escolhe o ser. Ela entende que ter Jesus ali na casa dela é uma oportunidade única de relacionamento. Então ela para tudo e senta aos pés dele, priorizando a comunhão em vez da atividade. E a resposta de Jesus é revolucionária. Ele não elogia o serviço perfeito da Marta. Pelo contrário, ele a corrige com amor pela ansiedade dela e valida a escolha da Maria. Ele diz que ela escolheu a boa parte, a única coisa que realmente importava, o relacionamento. Essa passagem ensina uma verdade que muda tudo.
Para Deus, o relacionamento vem antes da performance. Ele valoriza muito mais quem nós somos nele do que aquilo que a gente faz, mesmo que de forma perfeita, para ele. Ok, com essa base bíblica bem estabelecida, a gente pode agora sim definir o que é o tal do perfeccionismo. E vamos deixar bem claro, não é uma virtude, é uma patologia. Como a Johnny Hunt descreve, não estamos falando daquele desejo saudável de fazer o melhor, da busca por excelência. O perfeccionismo é um padrão de pensamento doentio e a palavra-chave aqui é compulsivo. É uma voz interna, um tirano que nunca jamais está satisfeito. Para a mente de um perfeccionista não existe meio termo, não existe uma escala de qualidade. Existe só o perfeito e o inaceitável. Tirar 9,5 numa prova é um fracasso. Receber um elogio, mas com uma pequena crítica construtiva no meio, é uma rejeição total. Esse jeito de pensar cria um ambiente interno de terror constante, sabe? O medo de fracassar não é só medo de errar, é o pavor de que aquele erro revele uma falha no seu caráter, algo que vai levar à rejeição, ao abandono. O valor pessoal fica perigosamente na mão da aprovação dos outros, e a vida vira uma performance exaustiva para uma plateia que, no fundo, é só um reflexo do seu próprio crítico interno implacável. Agora, essa comparação aqui é fundamental para a gente entender a diferença. A exigência por perfeição é tirânica. O foco dela é só no resultado final. O diploma com nota máxima, o corpo perfeito, o projeto sem nenhuma falha. E o que move isso tudo é um medo. Medo da crítica, medo da rejeição, medo de não ser bom o bastante. Nesse jeito de ver o mundo, um erro não é um deslize, é um veredito de que a pessoa é incapaz, é uma catástrofe. O resultado? Um estado constante de ansiedade, de estresse e muitas vezes de paralisia. Por outro lado, o desejo por excelência é libertador. O foco aqui não está no resultado, mas no processo, no esforço, na jornada. A motivação não é o medo, mas um desejo positivo. O desejo de crescer, de usar bem os dons que recebeu, de honrar a Deus com seu melhor. E aqui, um erro não é o fim do mundo. É uma oportunidade de aprender, é um feedback que ajuda a crescer. Enquanto o perfeccionismo gera ansiedade e te deixa esgotado, a busca por excelência, mesmo quando o resultado não é perfeito, pode trazer uma satisfação profunda, um senso de propósito. É a diferença entre correr numa esteira de pânico e caminhar numa jornada de crescimento. Então, para a gente fechar esta primeira parte, nós redefinimos o nosso objetivo. Vimos que aquele chamado bíblico para ser perfeito é, na verdade, um convite libertador. É um convite para amadurecer espiritualmente, para cumprir nosso propósito em Deus, e não uma ordem para a gente ser impecável. A armadilha do perfeccionismo distorce isso e nos prende numa busca ansiosa por aprovação, movida pelo medo. A verdadeira liberdade e o crescimento de verdade não estão em não ter falhas, mas em buscar excelência com dedicação, onde o nosso esforço vira uma forma de adoração e os nossos erros viram degraus no caminho do amadurecimento. Bom, agora que a gente já ajustou o nosso alvo, trocando a perfeição pela excelência, vamos aprofundar um pouco mais para entender a mente de quem vive sob o jugo do perfeccionismo. E para ilustrar o impacto que isso pode ter, um impacto devastador, vamos usar a história trágica de Howard Hughes, um verdadeiro gênio do século XX, bilionário, pioneiro da aviação, produtor de cinema, um homem que tinha tudo, mas cuja vida simplesmente se desintegrou por causa da sua busca obsessiva por controle e perfeição. A história dele, que é um caso extremo, vai servir como um espelho para a gente entender as características, as compulsões e as consequências que vamos explorar agora. Esse slide aqui mostra pra gente o software que roda na cabeça de um perfeccionista. O sistema operacional é o pensamento tudo ou nada, não tem meio termo, não tem ok, não ficou perfeito, mas ficou bom. Ou é um sucesso absoluto ou é um fracasso total. E isso leva a pessoa a colocar metas impossivelmente altas, o que, claro, garante que ela se sinta sempre inadequada. O termômetro que mede o valor próprio é a opinião dos outros, então a pessoa fica super preocupada com o que os outros pensam e se torna extremamente sensível a qualquer crítica. A comparação com os outros vira uma tortura diária, sabe? Comparando sempre o seu pior com o melhor dos outros. E o mais irônico de tudo é que essa busca maluca por perfeição muitas vezes leva à procrastinação. O medo de fazer algo que não seja absolutamente perfeito é tão grande, tão paralisante, que a pessoa nem consegue começar a tarefa. E por baixo de tudo isso, tem um medo profundo, paralisante de ser exposto. Aquele pavor de que os outros descubram que por trás daquela fachada de competência existe uma pessoa cheia de falhas e, portanto, que não merece ser amada ou respeitada. Esse exemplo das ervilhas de Howard Hughes, por mais estranho que pareça, diz muito. A exigência dele não era uma simples preferência, era um ritual compulsivo. Tinha que ser 12 ervilhas, nem 11, nem 13.
organizadas em 4 fileiras e 3, e o mais impressionante, classificadas por tamanho, da menor para maior. Isso mostra como a ansiedade que o perfeccionismo gera se transforma em compulsão. É uma tentativa desesperada de ter controle absoluto sobre um pedacinho minúsculo do mundo para tentar acalmar a bagunça e a ansiedade gigantesca que estão dentro dele. Quando o mundo interior está um caos, o perfeccionista tenta impor uma ordem super rígida e muitas vezes sem lógica nenhuma no mundo exterior. Esse detalhe da vida do Hughes não é só uma curiosidade. É uma janela para a gente ver o tamanho do tormento dele e a necessidade doentia que ele tinha de controle para lidar com o medo avassalador de tudo que era imperfeito e imprevisível. Muitas vezes, o perfeccionismo se manifesta principalmente no trabalho ou nos estudos, como um vício em realização. E aqui não estamos falando de alguém que é só dedicado ao trabalhador. Estamos falando de alguém cuja identidade inteira está amarrada nas suas conquistas. A pessoa não tem um bom currículo. Ela é o seu currículo. Ela não tira boas notas. Ela é as suas notas. Nessa lógica maluca, as pessoas, os relacionamentos, ficam em segundo plano. Na melhor das hipóteses, eles servem para ajudar a alcançar o próximo objetivo. Na pior, são obstáculos. O perigo mortal disso é a vulnerabilidade emocional que se cria. Porque se o seu valor como pessoa está ligado a algo tão instável como o sucesso, qualquer falha no trabalho ou nos estudos não é só um tropeço. É um ataque direto à sua identidade. É um veredito de que a pessoa é inútil. A gente sabe que a mente e o corpo estão totalmente conectados, né? E o estresse crônico que essa busca sem fim pela perfeição gera cobra um preço físico real e, muitas vezes, bem alto. Aquelas dores de cabeça tensionais, os ombros e o pescoço sempre duros, o cansaço que não passa mesmo depois de dormir, problemas de estômago, pressão alta, tudo isso são sinais que o corpo dá de que tem uma guerra acontecendo por dentro. O bruxismo, que é ranger os dentes à noite, é o corpo literalmente se moendo sob a pressão da ansiedade. As explosões de raiva são a frustração que não cabe mais dentro e transborda. E claro, a depressão e a ansiedade são as consequências emocionais mais diretas. Isso me lembra da sabedoria antiga de Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. A ciência moderna só vem confirmar o que a Bíblia já dizia há milênios. Uma mente que vive cronicamente ansiosa, se criticando e insatisfeita, tem o poder de literalmente adoecer o corpo. Para a gente fechar essa sessão, o retrato que se forma do perfeccionista é bem sombrio. É uma vida vivida num campo minado de expectativas tudo ou nada, onde cada passo é guiado pelo medo do que os outros vão pensar. E essa mentalidade, ao contrário do que se imagina, não leva a um sucesso duradouro. Leva à paralisia da procrastinação, a compulsões sem sentido e a vícios destrutivos como o vício em trabalho. O preço a se pagar é altíssimo. Relacionamentos são deixados de lado em nome da performance e a saúde, tanto física quanto emocional, é destruída pouco a pouco. O Howard Hughes, que começou querendo fazer coisas excelentes, terminou a vida isolado, sozinho, atormentado, uma sombra do que ele poderia ter sido. É um alerta muito poderoso para todos nós. Ok, a gente já viu o que é o perfeccionismo. Agora vamos investigar o porquê. De onde vem essa tendência tão forte? A perspectiva da June Hunt é que ninguém nasce perfeccionista. É algo que é cultivado, sabe? Como uma planta que cresce num determinado tipo de solo. E esse solo são as nossas experiências de infância, especialmente a dinâmica dentro da nossa família. As mensagens que a gente recebeu, ditas com todas as letras ou não, sobre amor, sobre valor, sobre aceitação, tudo isso molda a arquitetura de como a gente se vê e de como a gente lida com o sucesso e o fracasso pela vida afora. A fonte nos mostra alguns cenários familiares que podem semear o perfeccionismo. Por exemplo, se a criança cresce com pais que são, eles mesmos, perfeccionistas, ela aprende que o padrão é a impecabilidade e que o amor e o orgulho dos pais só vêm quando ela é a melhor. Em casas onde os pais são viciados em trabalho, a mensagem que a criança absorve é que ser produtivo, ter sucesso, é mais importante que descansar, que brincar, que se relacionar. Em ambientes de abuso ou de abandono, a criança pode começar a acreditar que ser excelente na escola ou no trabalho é a única forma de escapar daquela realidade de ter uma vida segura. Então ela se esforça de um jeito compulsivo. E talvez o mais comum de todos, em lares onde o amor é condicional, onde a criança é comparada com o irmão, com o primo ou é rejeitada, ela aprende uma lição devastadora. Que o amor não é de graça, é uma recompensa que precisa ser conquistada com uma performance cada vez melhor. Em todos esses casos, a criança aprende uma mentira que vai moldar a vida dela. Amor e aceitação dependem do meu desempenho. No meio dessa análise tão dolorosa das nossas feridas de infância, a Bíblia nos oferece uma mensagem poderosa, uma mensagem que cura. Esse versículo do Salmo 27 é como um bálsamo na alma de quem foi ferido pelo amor condicional. O salmista, ele não finge que a dor não existe.
Ele encara a dor de frente. Ele reconhece a possibilidade do abandono mais profundo, que é o abandono de pai e mãe. Mas ele coloca essa falha humana em contraste com a fidelidade infalível do amor de Deus. A mensagem aqui é transformadora. Mesmo que a fonte de amor aqui na Terra seque, existe um oceano de acolhimento que nunca falha, que não depende da nossa performance, dos nossos acertos, dos nossos erros. O amor de Deus não é um prêmio por bom comportamento, é um refúgio seguro. E essa verdade é a rocha firme sobre a qual a gente pode construir a cura do perfeccionismo, a segurança de um amor que é incondicional e eterno. Essas raízes que a gente viu na infância muitas vezes criam um adulto idealista. A criança que precisava ser perfeita para se sentir amada cresce acreditando que o mundo perfeito não só é bom, mas é possível. Então, ela busca o relacionamento perfeito, o trabalho perfeito, o corpo perfeito, a vida perfeita. O problema é que o mundo real, que é caído e imperfeito, nunca vai ser igual a esse ideal. As pessoas falham, os projetos dão errado, a realidade sempre frustra a fantasia. Para alguém que tem um senso de valor seguro, essa diferença entre o ideal e o real é uma chance de aprender, de se adaptar. Mas para o perfeccionista, cada trombada com a realidade imperfeita é uma ferida, é uma fonte de muita frustração e dor. E essa decepção constante só reforça aquela voz interna de autocrítica, eu falei de novo, nada que eu faço dá certo, e aumenta o medo de fracassar no futuro, criando um ciclo de idealismo, decepção e autopunição. Então, para a gente resumir essa sessão, o perfeccionismo não surge do nada. As sementes dele são plantadas lá atrás, nas nossas experiências de infância, principalmente em dinâmicas de família que, querendo ou não, ensinam que o amor e o valor precisam ser conquistados. E essa base frágil constrói uma pessoa idealista que está sempre batendo de frente com a realidade imperfeita do mundo. E isso transforma cada falha, cada imperfeição, numa prova da sua própria inadequação. E alimenta um ciclo de medo, frustração e uma insatisfação que parece não ter fim. Ok, agora que a gente já entendeu as origens, vamos ver como o perfeccionismo se mantém vivo, como ele se autoalimenta. Nesta sessão, a gente vai olhar para ele não como um traço de personalidade, mas como um ciclo de dor e esforço. É muito parecido com correr numa esteira que só aumenta a velocidade. A pessoa se esforça cada vez mais, fica cada vez mais cansada, mas nunca chega num lugar de paz, de descanso. Nossa meta aqui é descobrir qual é a necessidade central, o motor que faz essa esteira girar sem parar. Esse slide mostra pra gente o mecanismo implacável desse ciclo. Tudo começa com a dor passada, aquelas mensagens de amor condicional que a gente internalizou na infância. Essa dor que não foi resolvida alimenta a dor presente, que se manifesta como aquela voz interna de autocrítica constante, um narrador cruel que fica sussurrando: eu não sou bom o suficiente, preciso me esforçar mais. Para tentar calar essa voz e anestesiar a dor, surgiu o impulso para a perfeição. A pessoa desenvolve a crença, muitas vezes inconsciente, de que se ela conseguir o resultado perfeito, a nota máxima, a promoção, o corpo ideal, ela finalmente vai ser aceita e a dor vai parar. Isso leva à promessa de sucesso, que é a miragem de que a próxima conquista vai trazer o alívio definitivo. O problema é que quando a conquista chega, o alívio é muito superficial e dura pouco, como um remédio de efeito curto. A sensação de valor não se sustenta e o resultado é uma falta perpétua de paz. A conquista não preenche o vazio e a voz da autocrítica logo volta, às vezes até mais forte. Isso não foi suficiente, você precisa de mais. E aí, o ciclo recomeça com uma intensidade ainda maior. E aqui a gente chega no coração do problema, o que de fato move esse ciclo de dor. A análise de Hunt nos mostra que o perfeccionismo não é o problema principal. Ele é um sintoma, é uma estratégia errada, disfuncional, para tentar satisfazer 3 necessidades que são super legítimas, que Deus colocou em nós. Todos nós fomos criados com um desejo profundo por amor, a necessidade de sermos aceitos e valorizados do jeito que a gente é, não pelo que a gente faz. A gente tem uma necessidade de significado, de saber que a nossa vida importa, que tem um propósito, que a gente está contribuindo com algo. E a gente tem uma necessidade desesperada de segurança, de sentir que a gente pertence, que estamos protegidos, que temos um lugar seguro no mundo. O perfeccionismo é a tentativa humana e falha de suprir dessas necessidades divinas. Ele tenta conseguir amor através da performance, significado através da conquista e segurança através do controle. É como tentar matar a sede bebendo água do mar. O esforço desesperado só aumenta a sede e a frustração. O ponto da virada, a chave que pode quebrar as correntes desse ciclo, está aqui, nesta troca de crenças. É uma mudança de mentalidade, uma mudança espiritual. A crença errada, a que alimenta o ciclo é: o meu valor e a minha aceitação dependem da minha competência, da minha performance. Isso é construir a vida sobre a areia. Exige um esforço sem fim só para se manter de pé. A crença correta, a crença que liberta é: o meu valor e a minha aceitação são incondicionais,
estão seguros em Deus, e a minha competência é um dom que vem dele para eu administrar. A referência a 2 Coríntios 3:5 é a âncora dessa nova crença. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Essa verdade tira aquele peso esmagador dos nossos ombros e coloca sobre a graça de Deus. A busca não é mais por competência para ganhar aceitação, mas um desejo por excelência que nasce da segurança de uma aceitação que já nos foi dada de graça. Resumindo esta sessão, que é crucial, a gente viu que o perfeccionismo funciona como um ciclo de dor que se autoalimenta. Ele é movido pela nossa busca desesperada de suprir necessidades legítimas, de amor, significado e segurança, por meios humanos que não funcionam, como performance e controle. A chave para a liberdade não é se esforçar mais para ser perfeito, mas acreditar de um jeito diferente. A libertação começa no exato momento em que a gente para de tentar conquistar nosso valor e começa a descansar na verdade de que o nosso valor já nos foi dado de forma incondicional por Deus. Depois de diagnosticar o problema, de ver as raízes e o ciclo vicioso, a gente chega na parte mais esperada, a solução. Como é que, na prática, a gente sai dessa armadilha? Essa sessão vai apresentar um novo plano para a mente, um caminho para a transformação. E para nos inspirar, a fonte nos lembra da história da tenista Anne Smith, que se descreve como uma perfeccionista em recuperação. A jornada dela mostra que a transformação não é um passe de mágica, mas um processo, uma decisão de renovar a mente, como o apóstolo Paulo nos ensina lá em Romanos 12. A verdadeira transformação exige que a gente mude o foco da nossa vida. A fonte nos aponta 3 alvos bem claros. O primeiro é um novo propósito. O objetivo principal da vida deixa de ser buscar a perfeição humana aos olhos dos outros e passa a ser o processo de ser moldado segundo o caráter de Cristo. Isso tira o foco do desempenho de fora e coloca no crescimento do caráter por dentro. O segundo alvo é uma nova prioridade. Em vez de tentar se encaixar nos padrões de sucesso do mundo, a nossa prioridade passa a ser renovar a nossa mente, o que significa trocar as mentiras do perfeccionismo pelas verdades da palavra de Deus. E o terceiro alvo é um novo plano. A estratégia de vida muda completamente. A gente abandona a ilusão de que consegue ser perfeito na nossa própria força e passa a depender da força que Cristo nos dá. É uma mudança crucial da autossuficiência para a dependência de Cristo. Com esses alvos em mente, a gente pode montar um plano de ação prático e pessoal. O primeiro passo é mapear minhas tendências. Isso exige coragem para se olhar no espelho com honestidade e ver em que áreas o perfeccionismo mais ataca. É na aparência, nos estudos, na criação dos filhos, na limpeza da casa. O segundo passo é encarar meus sentimentos. Um passo que a gente costuma evitar, que é se permitir sentir a dor das experiências passadas que criaram essa necessidade de performance e começar o processo de perdoar, tanto quem nos feriu quanto a nós mesmos. O terceiro passo é um ato de decisão, comprometer-se com a mudança. É uma decisão consciente de abandonar os velhos padrões de pensamento que nos prendem. E por fim, o quarto passo é o trabalho diário de dominar minha mente. É um exercício de disciplina mental para pegar no pulo os pensamentos negativos e autocríticos e trocá-los de propósito e de novo pelas verdades da Bíblia sobre quem somos em Deus. E olha, esse versículo aqui é um alívio gigantesco para quem começa esse plano de mudança. A transformação do perfeccionismo não é, ironicamente, mais um projeto que a gente precisa executar com perfeição. Que alívio! A pressão sai dos nossos ombros. A verdade que liberta é que Deus é o principal interessado e o garantidor da nossa transformação. Foi Ele quem começou a boa obra em nós e Ele mesmo se compromete a terminar. Nosso papel não é alcançar a perfeição por esforço próprio, mas cooperar pela fé com o trabalho que Ele já está fazendo em nós. Isso tira o fardo esmagador da autoperfeição e nos permite descansar na fidelidade dele para completar a obra. Resumindo, a saída da armadilha do perfeccionismo é uma jornada de transformação total, que realinha nossa vida. A gente adota um novo propósito focado no caráter de Cristo, uma nova prioridade focada em renovar a nossa mente e um novo plano focado em depender do poder de Deus. E a gente caminha por essa estrada dando passos intencionais de autoanálise, de cura emocional e de disciplina mental. E a força para essa jornada não vem de nós, mas da certeza libertadora de que estamos numa parceria com Deus, que é fiel para terminar a obra que Ele mesmo começou. Chegamos à nossa última sessão. E agora o foco é em como essa nova liberdade funciona na prática, no dia a dia. Porque a liberdade da graça não é um estado mágico que a gente alcança e pronto, mas é um novo jeito de viver que a gente aprende a praticar todos os dias. E para a gente não esquecer o preço alto de não viver essa liberdade, a fonte cita a história do famoso técnico de futebol americano Jimmy Johnson.
O sucesso estrondoso dele, a busca perfeccionista pela vitória, custou o casamento e os relacionamentos mais importantes dele. É um alerta moderno sobre o vício em realização. Uma das áreas onde a gente mais luta contra o perfeccionismo é na gestão do tempo. O perfeccionista ou está paralisado pela procrastinação ou está trabalhando demais de forma compulsiva. Viver na graça significa gerenciar o tempo com sabedoria. E isso começa com a prioridade número 1, passar um tempo diário com Deus para afirmar nossa identidade nele e não na nossa produtividade. Significa trocar aquelas listas de tarefas gigantes que só servem para a gente se frustrar por listas realistas com prioridades. Significa colocar limites saudáveis, ter hora para começar e, o que é mais difícil, ter hora para parar de trabalhar. É proteger de propósito tempo para descansar, para recarregar as energias. É agendar com a mesma seriedade de uma reunião de trabalho, tempo para a família, para os amigos, para o lazer. É basicamente colocar em prática a oração do Salmo 90, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Para nos ajudar a lembrar dos princípios de uma vida na graça, a June Hunt oferece um guia prático. A fonte original usa a palavra freedom, mas vamos focar nos 7 princípios. Primeiro, viver satisfeito pela graça, sabendo que já temos o favor de Deus. Segundo, liberar a culpa, se recusando a carregar o peso de erros que já foram perdoados. Terceiro, eliminar a necessidade de agradar as pessoas e focar em agradar a Deus. Quarto, ampliar o descanso, tratar o descanso como algo essencial, não como um luxo. Quinto, decidir ser honesto com nossos sentimentos, nossos limites, nossas fraquezas. Sexto, obedecer à lei do amor a Deus e ao próximo, que é o grande antídoto para o medo. E por último, o mais importante de todos, manter nossa identidade firme em Cristo, que é a base para todos os outros. Este versículo aqui resume a prática final, o ponto mais alto dessa jornada de cura. O ciclo do perfeccionismo é movido pelo veneno do julgamento, o julgamento que a gente recebeu, que a gente internalizou como auto-julgamento e que a gente acaba jogando nos outros. A cura para isso é a aceitação. O texto nos dá a ordem e o modelo. O modelo é Cristo. Ele nos aceitou quando a gente era imperfeito, quando éramos pecadores. A ordem que vem daí é aceitem-se uns aos outros. Mas isso só é possível com um passo anterior, aceitar a nós mesmos. Mas como fazer isso se a pessoa se odeia pelas próprias falhas? O segredo é aceitar a aceitação de Deus. Quando, pela fé, a gente entende a verdade incrível de que o Deus perfeito nos aceita incondicionalmente em Cristo, a gente finalmente se sente livre para oferecer essa mesma graça para nós mesmos e, consequentemente, para os outros. Isso quebra o ciclo de julgamento pela raiz e nos coloca no ciclo da graça. Para a gente fechar nossa última sessão, a vida livre do perfeccionismo não é um destino onde a gente chega e pronto. É uma prática diária, consciente. A gente vê isso na forma como organizamos nosso tempo, em como aplicamos os princípios da graça nas nossas decisões do dia a dia e, mais fundo ainda, na nossa capacidade, que vai crescendo, de receber a aceitação incondicional de Deus. E essa aceitação que a gente recebe vira a fonte de onde a gente tira a graça para nós mesmos e para quem está ao nosso redor, transformando a nossa vida de uma performance cheia de ansiedade numa expressão de liberdade e amor. Chegamos ao fim da nossa análise. A jornada para fora da armadilha da perfeição é, no fundo, uma grande troca. Uma troca que liberta. A gente troca o peso esmagador de buscar a aprovação das pessoas pela leveza de descansar na segurança do amor de Deus que não muda. É entender lá no fundo da alma que o nosso valor não é medido por uma performance impecável. O nosso valor está firme, seguro para sempre na nossa identidade. Somos filhos e filhas amados de um Pai que é perfeito. E isso muda tudo. O objetivo final da vida cristã não é mais aquela busca frenética e ansiosa para a gente se tornar perfeito. É a descoberta diária e maravilhosa de quão perfeitamente amados nós já somos. E para a gente encerrar, fica aqui uma pergunta para reflexão pessoal para aplicação prática. Em que área específica da sua vida, nos estudos, no trabalho, nos relacionamentos, na sua aparência, a busca pela perfeição tem roubado a sua paz e a sua alegria? E mais importante, qual é o primeiro passo, mesmo que seja um passo bem pequeno, que pode ser dado hoje para começar a viver a partir dessa base sólida que é a aceitação de Deus, em vez de continuar correndo naquela esteira da aprovação dos outros? A jornada começa agora, com um passo de cada vez. Para quem quiser ir mais fundo nesse assunto, as obras recomendadas são excelentes ferramentas para continuar essa caminhada de libertação.